Bom, e o PL de Jair Bolsonaro apura a venda suspeita de precatórios pelo governo Lula. O bloco da minoria na Câmara dos Deputados tem feito estudos sobre o tema para verificar se houve irregularidade. As suspeitas ganharam repercussão nacional depois de uma entrevista do ex-ministro Ciro Gomes à CNN. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio Sabe do Planalto... quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora, porque vocês estão me dando a Se eu tiver oportunidade. provas, pode nos dar. Mas manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar 1 banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. E aí tem, Carlos Couto, acusação grave aí do ex-ministro Ciro Gomes, dizendo que o governo, então, vendeu os precatórios, quase 93 bi de liberação em precatórios aí para os bancos. Claro que é uma denúncia que precisa ser apurada, precisa ser investigada, e o PL, então, está se debruçando sobre o tema. Não, uma denúncia gravíssima, porque se o valor for confirmado, é superior a Mensalão e Petrolão juntos. Será o maior caso de corrupção da história do Brasil, desde a proclamação da República, pelo menos. Agora, só vou roubar 2 minutinhos para explicar para o nosso público o que são esses precatórios e por que essa história já cheirava ruim a 1 quilômetro de distância já quando foi decidiu-se pagamento de precatórios. O Brasil do Lula está com contas públicas em frangalhos. A gente já sabia que ia fechar a conta de 2023 com um rombo gigantesco. Mesmo assim, no final do ano passado, o governo decidiu, com um ato de bondade inexplicável, botar mais 93 bilhões de reais na conta, que já estava no vermelho, para pagar essas dívidas, que eram dívidas, de fato, do governo federal, de várias entidades, dívidas pré-existentes. Só que o governo Bolsonaro já tinha resolvido esse problema deixando uma PEC que, de fato, jogava para a próxima década o pagamento desses precatórios. Em qual país do mundo a gente viu um governo que pode pagar em 10 anos, basicamente, e paga hoje? Não existe isso, é óbvio que não existe. Tinha coisa estranha aí desde o primeiro dia. Inclusive, eu já estava apurando, o Ciro falou, qualquer repórter pode fazer. Já estávamos fazendo aqui na Oeste, já estávamos apurando essa denúncia que não é fácil, porque os títulos estão nas mãos de pessoas físicas ou de empresas particulares que podem vendê-los como bem entender. Qual que é, segundo Ciro Gomes, o esquema? O governo avisou os amigos dos amigos, ou amigo do meu pai, como dizia alguém, né? Os amigos de sempre, que iria pagar esses precatórios no ano passado e não em 10 anos. Essas pessoas foram para os titulares, esses créditos com o governo, dizendo, olha, eu te dou 50% do valor, você me vende porque você vai receber em 10 anos, eu te dou 50% hoje. E muita gente vendeu, só que eles receberam poucos meses depois, e não anos depois. Então o ganho foi, segundo o Ciro Gomes, gigantesco. Agora, qual que é o problema que o Ciro Gomes não disse, que nós repórteres sofremos? O sigilo bancário. Porque não é possível para um repórter quebrar o sigilo bancário de uma pessoa física, mas uma CPI pode. Então, que venha com muito prazer uma CPI lá no Congresso Federal para verificar de onde e para onde foram esses precatórios, porque nós repórteres podemos chegar até um certo ponto. De lá para frente é só uma CPI. Mas 93 bilhões de reais de dinheiro público merece mais do que uma CPI. Merece muito mais do que isso. Carlos Couto, quer dizer que os amigos do rei receberam informação privilegiada. É exatamente aquilo que o Ciro Gomes está falando, mas faz total sentido. Tinha uma década que o Bolsonaro tinha deixado de tranquilidade. Paulo Guedes conseguiu construir uma PEC, ou seja, constitucional, para não ter que pagar hoje essas dívidas que vêm de 40, 50, 60 anos atrás, podiam ser pagas escalonadas, as contas públicas estariam muito mais sob controle, e o governo Lula deu um ato de bondade, sem explicação nenhuma, com um déficit PIB já contratado de 1,5%, foi para 2,5%. Para que tudo isso? É óbvio que cheira muito mal a 1 quilômetro de distância tudo isso, né? Não, e tem agravantes aí, porque para pagar o governo teve que pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal. Que obviamente deu. Ou seja, é um esforço gigantesco, naquele momento tinha 10 ministros, o governo teve que recorrer ao Supremo porque você já tinha uma lei que tinha postergado esse pagamento. Como o Couto fez menção, não há governo no mundo, à exceção do primeiro ano do governo Lula III, que queira pagar uma dívida
de repente, com o país endividado, pagar antes do que o prazo que a lei estipulava, que foi negociada de forma democrática no Congresso Nacional. A extensão do pagamento foi feita com o Congresso Nacional, ou seja, como prevê a democracia. Você tem que consultar o Congresso, não pode ser uma decisão do Executivo. Para reverter uma decisão, um ganho feito no Congresso Nacional, vai o ministro Haddad com a equipe econômica e o governo federal e tem que pedir autorização para o Supremo. E pagou isso ainda em dezembro de 2023, no ano passado. E detalhe, só para fazer uma questão muito pequena, o dono do título recebe pelo valor de face. Negociação de precatório tem no mercado, com deságio. Olha, é aquilo que o Caute falou. Você vai levar 10 anos para receber, eu pago 50%, você pega o dinheiro à vista. O sujeito fala, 10 anos eu não tenho condição. A maior parte dos títulos, normalmente são títulos de INSS, dívida tributária, essas coisas, o sujeito é pequeno, ele precisa receber. Um banco grande pode esperar, mas não esperou. Por quê? Por que o governo fez todo esse esforço? Imagina só, se mobilizar todo o seu aparato político para chegar no Supremo Tribunal Federal para falar, escuta, me dá uma autorização para eu pagar antes o que eu preciso pagar só em 10 anos. É surreal. Não dá para cheirar bem um negócio desse. O governo tem que explicar melhor isso daí. Talvez não vá fazer, é o Congresso que vai ter que provocar essa discussão. Ou o Ministério Público, que se mexa também. E aí, Augusto? E aí tem, como diz o Ciro Gomes? Uma montanha de evidências, né, robustas de crime. Porque essa história de precatório eu também conheço. Tem gente esperando para precatório assinados, comprados e vendidos pelos títulos do governo de 1970. Professores que não recebem, gente com título da Eletrobras. Você tem o que você pode imaginar. Aí eles pegam os precatórios, chegam a quanto? 93 bilhões de reais. Todos os poderes dão preferência a isso num país endividado e tal. E os jornalistas estatizados cumprem o seu papel com muita animação, né? O Ciro Gomes apresenta um negócio que em qualquer país mobilizaria o jornalismo todo, além da polícia. Mas o senhor tem prova? Ele não existe mais a pauta, ele não vai investigar. Porque não interessa se é difícil aqui, ele vai atrás. Vai atrás, se eu ouvisse uma dessa, eu rezaria para que ninguém mais estivesse ouvindo para eu soltar sozinha. E eles ficam bravos, mas o governo disse tal coisa. E é o seguinte, vocês acham que cadeia regenera? 500 dias de cadeia regeneram? O Lula ficou 500 dias, vocês acham que ele parou? Não para. Não para, como diz o vice dele, que o conhece muito bem, vice e ministro, Geraldo Alckmin, voltou à cena do crime. Então é claro que aí tem um tremendo escândalo, porque senão o Supremo Tribunal Federal já teria mandado prender o Ciro e vai debaixo de vara. É isso. Né? Sob vara. Porque é a maior fake news da história. Ou o Ciro está certo, ou está errado. Eu sou mais o Ciro. Ele faz a denúncia, apresenta detalhes. Agora, os bancos vão atrás de papéis desses, são os chamados papéis podres. Você nunca vai receber. Porque, de repente, os bancos se interessam, os amigos se interessam. Aí você tem todas as evidências de crime e, de novo, os que nos acompanham são testemunhas. A imprensa não noticia ou ainda é capaz de acusar o Ciro Gomes. Fake news, hein?